Boa noite, de regresso ao Combate Blogs. Estamos no último dia de campanha. Hoje o dia é marcado pela divulgação das sondagens, nomeadamente a sondagem da TVI. Hoje na redação da TVI temos o Rodrigo Moita de Deus, do 31 da Armada, e o Nuno Ramos de Almeida para comentar as principais incidências da campanha. Eu aproveito para relembrar os dados da sondagem TVI Rádio Clube efetuada pela Intercampos. Dá para o Partido Socialista 38%, PSD 29,9%, Bloco de Esquerda 9,4%, CDU 8,4% e PP 7,7%. Nuno, confirma-se que o PS, pelo menos os dados das sondagens, que o PS alarga a vantagem. De resto, o Bloco de Esquerda deixa um pouco a expectativa criada a meio da campanha, para níveis muito parecidos, até com a CDU e com o Partido Popular, mas de qualquer forma há aqui um afirmar de uma vantagem do Partido Socialista. De facto, até houve jornais que falaram na palavra maioria, que o PS tem vindo a falar da maioria, não da maioria absoluta, mas de uma vitória por maioria. É um facto quase indelével que o PS vai ganhar estas eleições. Vitórias por minoria é difícil. Temos aqui duas componentes, temos aqui dois ângulos diferentes, ou duas grandes incógnitas, melhor dizendo. Quem é que vai ganhar as eleições no dia 27 e qual é a empresa de sondagens que vai acertar? Sendo que a Intercampos tem acertado mais. É tão interessante um duelo como o outro. Mas só que parece corresponder à média das sondagens a ideia de que o PSD foi incapaz de arrancar determinado ponto, de 31%, e que há uma curva ascendente do PS. Há também a ideia de que a curva ascendente do PS corresponde a uma curva descendente do Bloco de Esquerda, portanto são votos que estão a transferir. Ou seja, como for, aquilo que é importante aqui para a análise é que o PSD foi incapaz de dar um salto, ou pelo menos tem sido essa a tendência das sondagens. Agora, prognósticos só no fim do jogo, e eu ia com muita calma, porque como nós sabemos, as próprias sondagens influenciam o comportamento dos eleitores. Mas é também duvidoso, isto é, há uma discussão sobre isso, se influenciam para um lado ou para o outro. Sim, agora, eu acho que se as sondagens, com esta campanha eleitoral desastrosa do PSD, se as sondagens falharem e o PSD ganhar, então nas próximas eleições, em vez de termos empresas de sondagens, vamos abordar o professor Fofana e o professor Caramba, porque, quer dizer, é assim, era um falhanço absoluto e total, enfim, da lógica, da racionalidade da campanha e também das sondagens. Eu não estou a ver que neste momento esteja em causa, enfim, a vitória do PS, a menos que tenha um cataclismo enorme e que, sei lá, o engenheiro Sócrates seja apanhado num propósito qualquer que eu me recuso a dizer na televisão, porque era a única hipótese. Não é? O que o professor Caramba saberá melhor do que eu o que é que se vai passar no dia 27. Eu não sei, ainda vou ver. Aquilo que me parece engraçado é a utilização do adjetivo desastroso. Eu percebo que não gostes da campanha do PSD, mas seria altamente suspeito que tu tivesses gostado da campanha do PSD. Uma questão de análise. Porque é desastroso. Eu acho que se tivessem marcado férias nas Caraíbas e aparecessem no fim, no dia das eleições, o resultado era capaz de ser melhor, porque os dois elementos mais fundamentais da campanha do PS, os seus maiores apoiantes, foi, enfim, o professor Cavaco Silva e a doutora Manuela Ferreira Leite. Foram ambos absolutamente desastrosos. Aliás, especializaram-se na chamada bazucada no pé. E estamos numa situação que, embora o PS não vai ter maioria absoluta, ou acho que não vai ter, pode formar uma coligação governamental com aquele imenso queijo limiano que é o CDS-PP. E, portanto, conseguir... E temos uma situação fantástica, que é, vamos ter um governo, vendo a prática do PS, que é especialista em ajustes diretos, e agora vendo uma notícia do Diário de Notícias, olhando para um candidato do CDS-PP, especialistas em roubos de fardos de palha, porque houve um candidato do PP que foi apanhado, da Câmara Municipal de Moura, que foi apanhado a roubar fardos de palha. Portanto, eu acho que... Isso é mau, Não, aliás, o tipo da distrital do CDS-PP disse com alguma graça que quem nunca pecou que atira a primeira pedra, não foi o primeiro fardo, a primeira pedra. E o que faz um bocadinho de contradição com o cartaz do CDS, que nós tantos gostámos, que foi aquele cartaz do os ladrões têm que ter menos direitos que os polícias. Mas, assusta-te ou chateia-te que o PS forme coligação com o CDS, ou assusta-te e chateia-te que o PS não vá à sua esquerda buscar o apoio para não me assusta nem uma coisa nem outra. Eu acho que a governação do PS, do meu ponto de vista pessoal e analisando, foi bastante má.
E acho que o PS, no entanto, fez uma campanha absolutamente genial na marcação do timing e dos assuntos políticos. Começou pelos debates, quer dizer, não se discutiu a governação do PS, discutiu-se os programas dos partidos que não foram governo, portanto, quer dizer, foi do ponto de vista dos debates, acho que teve um comportamento muito inteligente José Sócrates, ganhou os debates em que participou, e do ponto de vista da campanha eleitoral, tivemos esta sucessão de casos que retirou da campanha a questão do desemprego, a questão da crise, e passámos a falar das maravilhosas eleições do PSD, a que se paga 25 euros, pelos vistos, por voto. O que, enfim, é uma questão de sumenos importância, embora uma questão interessante, e que tinha alguns anos, porque eu cheguei a mandar fazer uma reportagem, quando era diretor de uma revista, sobre o assunto, e descobrimos que os elementos do PSD são muito gregários. Por exemplo, na mesma cave viviam 18, pelo menos naquele registro. Eu sobre isso, quer dizer, eu posso acrescentar que o partido tem uma enorme dívida para comigo, porque tenho votado militantemente de borla, não sabia que havia remunerações, fico um bocado ofendido com o Dr. António Preto, espero que ele um dia qualquer tente compensar de alguma forma. Mas essa possibilidade de coligação com o CDS-PP, agora que o PS ganha vantagem em termos de sondagens, pelo menos, se eventualmente o PS atingir esta barreira dos 38%, 39%, o Bloco poderá não ser tão necessário para uma aquilo que é significativo nesta campanha, ao contrário daquilo que o Nuno estava a dizer, de que a campanha do PSD foi um desastre, aquilo que é muito significativo, se confirmarem os resultados da sondagem, porque estamos a trabalhar em cima do cenário, é o colapso do Bloco. Ou seja, se não existisse um colapso do Bloco com a fuga dos votos do próprio Bloco para o PS, se o Bloco não tivesse sido um Bloco de esquerda, provavelmente o resultado seria muito próximo entre o PS e o PSD. E o que daria a oportunidade à direita para formar um governo. Eu acho que é uma análise muito criativa, porque assim, atendendo a que o Bloco quase duplica a sua representação parlamentar, mesmo nesta sondagem, e que o PSD perde votos em relação à outra campanha eleitoral, isto é, às outras eleições legislativas, e perde votos. Em nenhuma sondagem o PSD perde votos em relação ao Quanto é que teve nas legislativas? Teve 28 ou 27. Nas últimas legislativas, há 4 anos e meio. 29, quer dizer, está no mesmo sítio. 29. Teve 32% ou 33%. Quanto é que teve agora nas europeias? Não me recordo, mas sim. 33%. Quer dizer, perde em relação a isso. Portanto, tu estás a dizer que um partido que duplica a sua representação parlamentar é derrotado quando um partido que fica na mesma e que não consegue ser a alternativa de governo ao PS é o vitorioso. Parece uma análise criativa, mas tão criativo como dizer que a campanha do PSD é um desastre, depois do PSD aumentar. Mas eu lembro da campanha do PSD, se tu tivesse. Afinal, não foi o Manuel Ferreira Leite que esteve nas Bahamas, foste tu. Eu vou-te recordar a campanha do PSD. Há 6 meses atrás, nós estávamos a discutir aqui por quanto é que seria a maioria absoluta do PS. Vamos tentar não nos esquecer disso. Claro, mas isso foi antes de muita água passar por baixo das pontes, não é? E pior seria que a campanha da doutora Ferreira Leite tivesse sido um mar de incoerências, ou um salta-pocinhas. Ela, de repente, era contra os comícios, passa a ser a favor dos comícios. Eu acho que o Rodrigo teve toda a razão. Não foi incoerente. A campanha foi toda má. A doutora e, portanto, desse ponto de vista, manteve coerência. Faço-lhe justiça. A campanha foi, do princípio ao fim, coerente com ela e com os seus princípios. E má. O objetivo é teu, Nuno. O objetivo é teu. Se tu achasses que a campanha era boa, eu acharia estranhíssimo. Tu não querias votar no PSD. Mas quer dizer que a campanha não estaria a resultar. Eu vou-te explicar uma coisa. Assim, eu posso apreciar um espetáculo de bailado sem pretender que eu vá dançar o Lago dos Cisnes. Portanto, a questão é assim, eu não vou votar no PSD ou votar para o efeito, não interessa. Eu estou a analisar uma campanha. E a campanha do PSD foi bastante má. No português, quer dizer... Tu acharias sempre que a campanha do PSD seria péssima. E se o PSD ganhasse com maioria absoluta, seria não desastrosa, mas calamitosa. Achei que a campanha do PSD nas europeias foi boa. É normal. É como eu qualificar a campanha vou-te garantir uma coisa, Bloco de Esquerda. Mas não é a mesma coisa, porque não sabes se eu vou votar Bloco de Esquerda e provavelmente não votarei. Não, seria mas a questão, ou do PC. Seria absurdo se eu achasse a campanha boa, se eu achasse a campanha eficaz. Não vejo porquê. Acho que é possível. Eu não vou votar PS. Acho que a campanha do PS foi muito boa. E, portanto, quer dizer, analisar uma campanha não significa ir votar nessa campanha. Significa, aliás, com a tua capacidade de inteligência técnica, conseguires ver se ela foi boa ou má. Estou, aliás, convicto que quando estivermos a tirar estes pozinhos que nos põem na cara, tu me dirás que a campanha foi péssima, mas que, enfim, não poderias dizer isso à minha frente. Não acho. Reconheço-lhe o mérito da coerência. Foi coerente do princípio ao fim. E como te disse, há 6 meses atrás, aquilo que nós estávamos
estávamos a discutir era de que tamanho seria a maioria absoluta do engenheiro José Sócrates. E esse problema, pelo menos, fica já resolvido. Fica já resolvido. Mas, entretanto, passou muita coisa, isto é, entretanto, houve várias notícias que iam ligando o engenheiro José Sócrates a um conjunto de problemas. Com a mesma estratégia e linha venceu as eleições europeias, com a mesma estratégia e linha venceu as eleições europeias e com a mesma estratégia e linha fez estas campanhas legislativas. No dia 27 de Irmiás. Como é que correu? Se foi desastrosa, boa ou má? Mas deixa-me dizer uma coisa, é que é assim, a mesma estratégia e linha tinha algumas diferenças. Diferença fundamental existente que não passa pelo PSD, mas em que, enfim, se calhar passará pelo PS. Havia uma situação na comunicação social bastante diferente do ponto de vista da sua pluralidade e do ponto de vista da capacidade de colocar notícias que não fossem notícias completamente alinhadas. Segunda diferença, que não é de menos importância, entre ter o Paulo Rangel ou ter a Manuela Ferreira Leite, entre ter o José Sócrates e ter aquela incrível criatura que dá por nome de Vital Moreira. Portanto, quer dizer, são diferenças que são substanciais. E ainda há uma pequena diferença, que é uma diferença de menos importância, que é a capacidade de passar uma ideia, que não é uma realidade, mas é uma ideia que a crise internacional e a crise nacional são águas passadas. E tudo isso alterou um bocadinho o cenário. Portanto, has de concordar comigo, quando saiu das eleições europeias, esta incapacidade do Gosto PSD... da alteração de cenário. Portanto, ela não teve nada a ver com a alteração de cenário. Portanto, ela teve hipóteses de ganhar simplesmente porque estava lá, é isso. Ela não fez nada para isso. Não digo o contrário. Não, as coisas aconteceram, foi? As coisas aconteceram. Digo o contrário, apenas te afirmo que a história da asfixia democrática, que aliás é uma frase que não se consegue perceber o sentido. A asfixia é democrática ou é a asfixia da democracia? Sim. A história de ir para a Madeira e dizer que estamos no maior dos paraísos democráticos, aqui toda a gente é livre, os jornais não são condicionados, não há dinheiro aos jornais que apoiam o governo, não é nada, não se compara ao que acontece no continente. Quer dizer, há um conjunto de pequenos e grandes disparates. Esta história das escutas, aliás, que se percebeu que o professor Cavaco devia gostar mais de estar com o engenheiro José Sócrates, com a Manuela Ferreira Leite. Quer dizer, esta história das escutas em Belém. São tudo um conjunto de coisas que são desastrosas. E não te interessa saber se o Palácio de Belém está realmente sob escuta? Claro que me interessa. Mas isso é secundário. Não é secundário. É bom para a estratégia da campanha do PS e, portanto... Não é secundário, mas quer dizer, ficaste esclarecido com o silêncio do Presidente da República, é que eu não fiquei. Eu também não fiquei esclarecido. Bom, então estás à espera de quê? Estás à espera que alguém que obrigasse a do Espírito Santo vai saber Estava à espera que tu pressionasse o Sr. Presidente da República para falar, em vez de comentar fazer de comentador da campanha do Dr. Ferreira Leite. Que aqui estive e que, felizmente, para a tua saúde não assististe, eu disse que havia vários problemas. Um problema é que havia se há ou não escutas. O segundo problema, se foi correta ou não correta a ação do Fernando Lima e do Palácio de Belém ao denunciar essas hipotéticas escutas. Se há uma operação. E o terceiro problema é se há ou não correção na forma que foi denunciada esta situação por parte do Diário de Notícias. Há um conjunto de problemas diferenciados. E eu acho importante saber se há ou não escutas e não me sinto esclarecido, não é? Pelo facto de ler em 3 PSPs 4 vezes por ano que se prova que não há escutas, não porque hoje as escutas não são feitas dentro dos sítios, não é? Como se sabe, não é? Há meios técnicos completamente diferentes. E tu não achas que haja uma asfixia democrática no país? E tu não achas que é corajoso fazer uma campanha do princípio ao fim coerente? Sim. Com a realidade da sua imagem? Sim. Independentemente dos adjetivos que possam usar. Não, eu acho que sim. Então, nessa linha de conta, considera que a campanha do PSD tem sido boa, tem sido eficaz? O eficaz nós vamos ver no domingo. Mas até agora... O eficaz nós vamos ver no domingo. Aquilo que eu sei reconhecer à campanha é que é coerente, do princípio ao fim. Mas pode ser coerentemente má, por exemplo. Não, tem sido coerente. O má vamos ver no domingo. Ok, mas é isso que lhe pergunto, na sua avaliação. Aquilo que diz é que com a mesma linha, com a mesma estratégia, ganhamos as eleições europeias. Okay. Vou esperar até domingo tranquilamente, mas eu não sou procurador do Dr. Ferreira Leite. Não, nem comentador de cartazes. Isso é o Nuno. O Nuno é que gosta de comentar cartazes. Eu não sei comentar cartazes. Sei reconhecer que houve coerência e que houve coragem. Houve coragem, por acaso tenho ideia que o PSD é mesmo assim o único partido que levanta questões difíceis e que levantou questões difíceis, nomeadamente a asfixia democrática, sem o trocadilho do Nuno. Mas se calhar por causa disso até... Não há trocadilho, é que a frase está mal construída. É uma expressão, Nuno, é uma expressão. É uma expressão. Eu acho que há uma certa dificuldade entre o português e o Dr. Manuel Ferreira Leite. E foi um tema difícil, e nisso a Direção Nacional do PSD manteve alguma coerência e coragem. Teve coragem. Todos os temas difíceis curiosamente não foram os partidos de esquerda, aqueles que passaram os 4 anos e meio na rua em manifestações, que levantaram os temas mais difíceis da campanha. Foram exatamente o PSD. É popular? Não é popular. É a campanha mais eficaz? Não é. Eu sei fazer uma campanha eficaz. Uma campanha eficaz passa por fazer
não foi a única, sim. Deixa-me só terminar. A campanha mais eficaz passa por fazer grandes comícios, grandes mobilizações de massas, pôr os painéis de LEDs, pôr os grandes cartazes. Não é o registro da senhora. A senhora sempre disse que não ia fazer isso. A senhora sempre disse que não ia fazer isso desde o princípio, desde que foi eleita Presidente do Partido. Alguém foi ao engano? Ninguém foi ao engano. O país pode gostar mais ou gostar menos. Eu tenho a impressão que pode gostar menos. Sim, pode gostar menos, está bem. A senhora sempre foi coerente. E isso sei admirar. Falamos da eficácia da transmissão da mensagem em termos de mensagem política. Quando é a própria candidata resta saber se quando é a esse própria tipo de campanha que diz não gosto de fazer comícios, não gosto de festivais, e faz uma campanha toda à volta disso e constrói a sua campanha de acordo com esse seu pensamento, há que admirar a coragem. Não mudou a linha. Nunca mudou a linha. Admiro a coerência. Se é eficaz ou não é eficaz. Não sei se é eficaz ou não é eficaz. Vamos ver no domingo. Saberei no domingo. Sei é que foi ela. Foi ela. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Foi ela. Foi coerente. Foi verdadeira. E Manuel Ferreira Leite? Verdadeira. Verdade. Manuel Ferreira Leite tem esse perfil necessário para ser Primeiro-Ministro? Tem. Primeiro-Ministro. Tem. Eu acho que ninguém lhe tira esse crédito. Todos somos capazes de imaginar. Todos somos capazes de imaginar na figura de Primeiro-Ministro. Há um problema que é uma chatice democrática, uma pequena burocracia que se chama de eleições e campanha. Sim, que ela sempre disse, é uma maçada. Suspesa por 6 meses, isso era perfeitamente dispensável. Se a democracia ficou suspesa por 6 meses, ficava isso era perfeitamente dispensável. Que é objetivamente uma maçada. Não é verdade que outros partidos não tenham denunciado falta de democracia em muitos aspectos da vida social e até na comunicação social. É completamente verdade. É tão verdade que nós conseguimos assistir a uma coisa extraordinária, que é o Jerónimo Sousa a explicar que vai atender o telefone ao José Sócrates na noite a seguir, na noite das eleições. Temos o Francisco Louçã que apagou a expressão PPRs e nacionalizações dos seus cartazes de campanha e temos a esquerda toda a alinhar-se na filinha para formar afinal, governo. Rodrigo Moita de Deus comenta cartazes inexistentes, porque eles não estavam lá. Os cartazes das nacionalizações estavam lá. E a questão dos Os cartazes das nacionalizações estão lá. Foi pré-marketing da campanha. Sim, claro, mas estavam no início, não foram apagados, não foram retirados, nem foi retirado do programa. Agora, a questão só retirado do discurso. Não, mas a questão dos PPRs nem sequer foi retirada do discurso. A questão dos PPRs e das instituições, não estou aqui a fazer procurador ninguém, mas é uma questão mal lida, porque até o ministro do governo do PSD estaria de acordo na simplificação e na questão da simplificação das deduções, o Bagão Félix, ou até o Vital Moreira. Não, foi isso é que é uma campanha bem, desastrosa. Não, foi um debate absolutamente Mas o que é um programa de campanha que ninguém percebe, cuja mensagem sai torta? Debate. Não, é assim, ninguém percebe, porque também ninguém leu os programas de campanha e passaram a lê-los agora. E foi muito inteligente da parte do engenheiro José Sócrates transferir nos debates o ónus do debate, não para a sua governação, mas para os programas dos outros partidos. Tal como estávamos todos à espera que o Francisco Louçã soubesse explicar as medidas que tinha no programa. Infelizmente isso não aconteceu. Não, ele algumas explicou. Isso é uma campanha desastrosa. Isso é uma campanha desastrosa. Tudo o resto são factoides. Necessariamente. Se me estás a perguntar se eu acho que o José Sócrates e o Francisco Louçã, o Louçã conseguiu fazer o debate, com o Sócrates não conseguiu. Mas isso é um dado, do meu ponto de vista, objetivo e não tem que ver com a sua capacidade ou incapacidade. Porque acho que é notório que, para a capacidade de falar, o José Sócrates, o Paulo Portas e o Louçã têm uma capacidade superior aos outros dois. Não conseguiu. Mas nem sequer tem a ver diretamente, deixa-me só acabar, com a verdade, nem sequer tem a ver com a verdade daquilo que foi dito. Porque aquilo que o José Sócrates disse no debate sobre o programa do Bloco de Esquerda era mentira. Os dois aspectos fundamentais eram mentira. O problema é que num debate não se está a comparar com notas de pé de página, que é verdade ou é mentira, mas é o que fica do debate. Percebo o teu spin. Ele não soube explicar. E sim é uma campanha desastrosa, mas pego nas tuas palavras. É óbvio que Portas, Francisco Louçã ou José Sócrates são muito melhores políticos, são muito mais artistas do que a doutora Ferreira Leite. E por isso ela própria disse, eu não faço circos. Eu não faço circos. Se o país recompensar isso no domingo, o país terá o que merece ou terá o que votou. Terá o que votou. Ora, a senhora foi coerente do princípio. Deixa-me ver se eu consigo entender o teu ponto de vista, porque é um bocado nebuloso. O teu ponto de vista é que a campanha do PSD foi ótima. Eu não tem a virtude da coerência. Eu não tenho esse teu fascínio por adjetivos. Até porque nem por substantivos, as eleições são no domingo. Nem por substantivos. Mas agora, substantivo, o quê? Estás-me a dizer o quê? Achas que foi boa ou má? Porque depois de ver os resultados é fácil de dizer. Foi boa, foi coerente. Se ele tiver um grande resultado, a gente diz, pá, que excelente. Acho que foi coerente. Acho que foi coerente do princípio ao fim. Acho que foi ótima. Nesse sentido foi ótima e foi verdadeira. Portanto, o único dado
é a coerência. Não é? A não ser que me queiras explicar que os incidentes do DN e do Público, etc., também faziam parte da campanha do PSD. Aí terás que te juntar, a um batalhão de pessoas que têm que dar explicações sobre esses casos. Eu não sou capaz de o fazer, sim, mas se tu tivesse alguma novidade sobre isso... Não, mas é interessante a questão da asfixia democrática, por exemplo, ser um dado fundamental da campanha, que ela se vai enredar numa explicação sobre o governo da Madeira. E isso é uma coisa que ela consegue controlar, que é, obviamente, como tu sabes, e até concordas, não um exemplo particular de grande pluralidade e democracia. Portanto, a questão é, se um dado importante da campanha é a questão da asfixia democrática, do controle dos órgãos de comunicação social, da pressão do Estado sobre as pessoas e não os deixar opinar, coisa que eu estou de acordo que existe em muitos aspectos, não se vai para a Madeira dizer, olha, que é o paraíso, porque não é... Não, quer dizer, não desculpa, disse que estás de acordo comigo que não foi uma cena feliz, não é? Mas podia ter respondido simplesmente, não foi? Podia não ter respondido sobre a Madeira. Podia ter respondido simplesmente que a Madeira é a segunda região mais rica do país. E ultrapassou o Porto. Portanto, esse sim era uma resposta, teria sido uma resposta convincente. Mas lá está, a doutora Manuela Ferreira Leite, como reconheceu, não é um animal de campanha. Não é um animal de campanha que todos, parece-me que é unânime, lhe reconhecemos créditos e lhe reconhecemos capacidade para dirigir um país. Isso é uma verdade inegável. Sinceramente tenho alguma dúvida quando ela vai explicar o peso do Estado nos impostos, confunde o IRS com o IRC. Tu não estás a insinuar, que uma ex-ministra das Finanças, que uma técnica como a doutora Ferreira Leite se engana nisso. Eu espero que não estejas, mas estás a querer explicar que percebes mais de finanças públicas do que ela? Não, eu não percebo mais de finanças públicas que ela. Mas visivelmente, o estado em que ela deixou o país, haverá gente que percebe mais do que ela, ou então não vale a pena perceber de finanças públicas. O que eu te estou a dizer, e é uma imagem real, é que ela começou a explicar que os escalões máximos de IRC e entrou pelo IRS e confundiu o IRC com o IRS e está na televisão e está em imagens. Sim, há um equívoco. Não estás a querer explicar que a senhora não percebe finanças públicas. Não estou a dizer, que numa campanha eleitoral não basta, obviamente, ter créditos académicos firmados sobre isso. É preciso ter capacidade para explicar, capacidade para demonstrar e parecer que se sabe. E é o que eu te estou a dizer, que a campanha foi má, foi nesse sentido. Agora, o que me estás a dizer do ponto de vista político, eu acho que quando ela foi Ministra das Finanças, a situação do país não foi muito boa e o país teve um déficit grande e não alterou as suas questões estruturais. Aliás, acho que da mesma maneira que o PS faz uma política muito parecida que não altera determinadas questões não alterou questões estruturais. Citando-te a ti, nós não podemos concorrer num debate em que tu tiveste, nós não podemos concorrer com a China em mão de obra barata. Nós temos que estruturalmente alterar o padrão dos baixos salários, más condições e má formação e ir para um tipo de economia onde existe formação, onde existe inteligência e mais-valia tecnológica e existe um outro tipo de concorrência. E nenhum desses governos, nem o PSD, nem o PS, e não é pela distribuição dos maravilhosos Magalhães com erros ortográficos que isso vai conseguir por si só, não basta que distribuir computadores, isto vem do céu, vai alterar esta questão. Tal como também é preciso, cada vez que o país entra em crise, porque as crises são cíclicas, tal como é preciso reduzir os custos do Estado, não é? E não fazer o equilíbrio das contas públicas à conta do aumento das receitas, através do aumento dos impostos. E porquê é que não se consegue reduzir os custos do Estado? Porque o Estado transformou-se numa máquina cheia de comodidades instaladas, uma das quais são os sindicatos e a própria função pública, onde não se consegue, os sindicatos são uma força de bloqueio, diria eu, utilizando essa expressão absolutamente extraordinária. E notou-se agora na questão da educação, são uma força de bloqueio. Quem trabalha recebe menos rendimento do que há 20 anos em relação à parte do capital. Isto estás-me a dizer que são os sindicatos neste país que bloqueiam. Também são um bocadinho diferente daquela que nós... Mesmo para terminar, que já passamos um pouco a nossa barreira habitual, e como é a última vez que estamos aqui para comentar, falta mais um dia de campanha, obviamente que agora pouca coisa irá mudar em termos de movimento político. No entanto, há um sinal de que há muitos indecisos. Cerca de um terço das pessoas consultadas está indecisa. O que é que falta para esclarecer as pessoas? No caso do Rodrigo, até como é um pouco um analista mais até de consultoria, o que é que acha que poderia faltar na mensagem política para convencer os eleitores? Um dia das eleições, ou pelo menos um último dia das eleições,
Alguma coisa que possa ser feita? Não é preciso ser um grande gênio do marketing político para perceber que há uma clara insatisfação em relação ao governo, em relação ao PS, e que não há transferência ou que não há confiança em nenhuma das outras forças partidárias, que foram incapazes de capitalizar, à exceção e mesmo o aumento do Bloco e da CDU, os aumentos previsíveis são residuais em relação a essa massa toda de indecisos, que são, evidentemente, pessoas insatisfeitas, porque senão votariam, ou diriam imediatamente que votariam PS. O que é que falta? Talvez falta uma mensagem agressiva de voto útil, não é? As pessoas vão ter que decidir no domingo se de facto se querem o engenheiro José Sócrates como primeiro-ministro ou não. E isso foi, aí sim a campanha do PSD falhou, foi a mensagem que nunca passou. Porque no dia 27, mais do que votar na doutora Ferreira Leite ou mais do que votar no doutor Louçã, aquilo que se decide é se o governo permanece o mesmo ou não. E essa foi a mensagem que falhou. Bom, eu não acredito nessa história de voto útil. Acho que o voto útil nos conduziu a este buraco onde estamos enfiados há alguns anos. O voto útil no PS e no PSD, eu acredito no voto com convicções. Acho que se elege uma Assembleia da República, as pessoas defendem políticas diferentes e isso deve condicionar a governamentação. És um otimista. Mas em relação aos indecisos, um nível tão alto de indecisos? Não, eu acho que é normal, porque as pessoas não sabem, acho que não, estou de acordo com o Rodrigo neste campo, não há... A política perdeu muita credibilidade. Não perdeu-se apenas nos taxistas, porque esses são um valor coerente, como a doutora Manuel Ferreira Leite dizem sempre mal dos políticos, mas perdeu no resto das pessoas que não acreditam que o seu voto vá transformar e vá mudar o país. É porque há um nível, cerca de metade dos portugueses não vota e muitos daquele, e metade daquele que vota ainda não sabem quem vai votar. Técnica. Pronto, mas de facto há uma crise grande. Há uma descrença, o que é gravíssimo depois de tudo aquilo que se passou. Não foram 4 anos e meio pacíficos, mas há uma descrença enorme de facto no sistema. Uma descrença enorme. E isso vê-se viu-se nas europeias com o número de brancos e nulos. O que é que leva uma pessoa a ir votar? 5%, não é? 5%. Para além de todos os outros que nem sequer se deram ao trabalho de ir lá votar. Isto sim é muito significativo. Não, mas há alterações, quer dizer, o Rodrigo está a dizer que não há um crescimento digamos, não há uma alteração do sistema, mas há, porque nós temos um sistema essencialmente bipolarizado e neste momento temos um sistema em que entre o PS e o PSD são 70% dos votos, há 30% que estão fora. Para haver uma alteração desse sistema ainda maior, teria que ser que alguns desse lado, ou o CDS, a direita reorganizada, ou o Bloco, o PC e a esquerda reorganizada, possam criar uma suposta alternativa, porque as pessoas não votam apenas por convicção de ideias, mas por acreditarem que é possível acontecer qualquer coisa daquele voto. E isso não acontece. O idealismo do voto por convicção, acho que são raríssimos os casos do voto por convicção. Acredito muito que o poder não se ganha, acredito que o poder se perde. E, portanto, o voto é um voto militante de protestos. Claro. E por isso é que a votação, há bocado estava a fazer isso, mas não era a provocação, a votação do Bloco é surpreendentemente, as sondagens, a quebra que lhes dão, é uma surpresa, porque pensava que iam capitalizar esse voto de protesto. É muito complicado. Quer dizer, é assim, tu tens a Portugal 20% de votos à esquerda do Partido Socialista. Não há situação na Europa, em nenhum país da Europa Ocidental, tirando agora na Islândia, mas quer dizer, enfim, o país ia indo ao fundo, tirando na Islândia, com esta situação. Portanto, estruturalmente, o voto à esquerda e o voto na extrema-esquerda é forte em Portugal. E isto é uma questão que se tem vindo a agudizar. Nem no PREC, só no PREC que tivesse células semelhantes. Um dos dados que nós analisamos é que se as sondagens forem verdadeiras, a direita tem 38% dos votos somada e há 62% dos O PSD não é um partido de direita. O PSD não é um partido de direita. Marcos Mendes deu uma entrevista hoje a dizer que de facto a lembrar que o PSD é um partido social-democrata. É uma designação que prejudica o PSD e não corresponde à realidade. O que estás-me a dizer é que em Portugal, em vez de, então vamos retificar segundo a tua ideia, que eu acho muito criativa, mas em vez de termos 38% de direita, temos 8% à direita. Claro. 8% exatamente isso que eu quero dizer. Enfim, podes acrescentar os votos do PNR e do Partido Humanista. Os 5 votos do PNR, temos 8% mais 5 votos. Tens toda a maioria silenciosa que me parece que vai ser o grande vencedor das eleições.
Curiosamente, no dia 28 há as celebrações E da porque maioria diz que o silenciosa. PSD não é direito a usar a expressão maioria silenciosa é... Não, mas é preciso conhecer um bocadinho da história Mas do dentro partido. dessa E é maioria preciso conhecer o silenciosa. partido para perceber que não é de direita. Tá bem, eu sei que Não o é. jornal da JSC se chamava Rumo ao Socialismo, mas também o CDS falou da sociedade sem classes na Constituinte de 75. Mas- Por amor de Deus, outra onde é conversa. que o PSD é um partido de direita? Tu achas genuinamente que eu sou uma pessoa de direita? Rodrigo, Tu achas que eu sou uma pessoa de direita? Genuinamente, O termo tu és uma direita- pessoa ou que és de direita? Porque há essas duas hipóteses. acho que terminamos também com uma nota de humor e esta conversa até acho que pode continuar nos blogs, nos vossos blogs, pode discorrer de uma forma mais extensa até. Muito obrigado aos dois. obrigado. Rodrigo Moitadeus, do 31 da Armada, o Nuno Ramos de Almeida, do 5 Dias. Uma conversa muito animada, como seria de esperar entre estes dois protagonistas da análise política em termos de blogs nacionais. Tivemos aqui o Combate Blogs, um dos mais animados, digo eu. Amanhã teremos o derradeiro combate para então fazer uma análise total da campanha. Os partidos têm mais um dia para convencer os portugueses.